Houve sol, e grande sol, naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei, que a regente sancionou, e todos saímos à rua. Sim, também eu saí à rua. Eu, o mais encolhido dos caramujos, também entrei no préstito. Em carruagem aberta, se me fazem favor. Hóspede de um gordo amigo ausente. Todos respiravam felicidade. Tudo era delírio. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público que me lembro ter visto. Se pensarmos nas conquistas da minoria ao longo da história do Brasil, talvez aquela que primeiro nos vem à mente seja a abolição da escravatura. Como é feito, como deixa ver Machado de Assis, nesse trecho de crônica escrita em comemoração a 5 anos da Lei Áurea, aquele 13 de maio fez o povo delirar de felicidade. A data final marcava não apenas o início de um novo ciclo para o povo negro, mas o final, pelo menos no papel, de uma tragédia iniciada séculos atrás. Trazidos à América Portuguesa na condição de cativos para substituir os indígenas na mão de obra agrícola, muito antes de os originários se tornarem legalmente livres, os negros vinham de diferentes partes da África. Essa múltipla etnia, claro, dificultava a integração entre eles. Entretanto, isso não quer dizer que, de uma maneira ou de outra, não conseguissem se juntar na luta pela resistência. Um bom exemplo dessa vontade de resistir é a formação dos quilombos, ainda no século XVI, caso, aliás, de Palmares, fundado em 1590 e cujo auge foi atingido quase um século depois, sob a liderança de Zumbi. Também, os levantes constituíam formas de resistência na colônia, embora os mais importantes tenham acontecido, sobretudo, no período do Império. Naquilo que diz respeito à nossa história, o Império foi sem dúvida um dos períodos mais conturbados, a começar pela chegada da família real. O mundo ainda vivia o impacto da Revolução Francesa quando a corte desembarcou por aqui. Aliás, foi fugindo de Napoleão Bonaparte que a coroa deixou Portugal. A Revolução Francesa, que proporcionou a ascensão de Bonaparte, ocasionou também a Revolução do Haiti, na qual os negros daquele país tomaram o poder. Por aqui, os acontecimentos na França inspiravam tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana. Esta última, fortemente reprimida, diga-se pelo seu caráter majoritariamente popular e substancialmente negro. Nem por isso as lutas pela libertação foram cessadas. As reivindicações internas associadas às demandas externas, como as da Inglaterra, ávida por um mercado consumidor, favoreceram, por exemplo, a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que punha fim ao tráfico negreiro. A Lei de 1850 conferiu novo ânimo à luta, que ganhou formas mais robustas. Desde os grêmios estudantis à intelectualidade encaçacada, a ideia de liberdade foi um pouco conquistando corações e mentes. O fim do cativeiro, afinal, era tema das conversas nos salões. Intelectuais negros como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama ganharam proeminência ao longo do processo. Enquanto os dois primeiros lotavam os teatros de todo o Brasil promovendo campanhas de conscientização, Gama tratava de supervisionar a lei do ventre livre, constantemente burlada pelos escravocratas. Nada que abalasse os abolicionistas, que em 1865 forçaram a aprovação da lei dos sexagenários. Isso sem contar que um ano antes o Ceará tinha posto fim ao Instituto da Escravidão. Dali em diante, era só uma questão de tempo. A Lei Áurea, claro, veio coroar a luta. Mas para toda ação existe uma reação. Essa reação veio na forma de golpe. Afinal, a proclamação da República foi uma espécie de vingança por parte dos escravocratas, que viram seus cativos se libertarem sem nenhum tipo de compensação. Mas tampouco os negros foram indenizados pelos séculos de escravidão. Essa falta de suporte socioeconômico reverberou por muito tempo. Dados do IBGE revelam que nos anos 1950, menos de 10% dos negros tinham acesso ao ensino superior. No mercado de trabalho, ocupavam funções precárias, enquanto a elite branca dominava cargos de poder. Por outro lado, ainda na década de 40, surgiu o Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias do Nascimento. O grupo reunia artistas que conscientizavam a população e o combate ao racismo instituído. Mas com o golpe de 64, o país deu um passo para trás. Só para se ter uma ideia, segundo o projeto Brasil Nunca Mais, 70% dos presos políticos de São Paulo eram negros. Outro grupo bastante vitimado na ditadura é aquele que hoje conhecemos como grupo LGBTQIAPN+. Essas duas minorias, aliás, têm bandeiras cruzadas, não por acaso. A lei que hoje criminaliza o racismo também criminaliza a homofobia. Mas isso, claro, fica para o próximo episódio.